Asbestose. Asbestose. Isso aí, asbestose. A asbestose também é conhecida como doença do pulmão de pedra, tá? E ela é uma doença da classe das pneumoconioses, como a silicose, talcose, antracose, só que essa especificamente quando ocorre a inspiração de partículas de amianto, que é a matéria-prima para fazer aquelas telhas cinzas que a gente vê, né, caixas d'água, tá? E geralmente quem está mais exposto à possibilidade de ter essa doença são os trabalhadores da indústria de manufaturamento do amianto ou os trabalhadores da construção civil, né, que estão expostos a essa partícula. Mas nada impede que sujeitos comuns no dia a dia também estejam expostos. Tá bem? Mas o que isso tem a ver com o conteúdo de transportes por vesícula ou endo e exocitose? Se isso te deixou em dúvida, vem comigo que eu te explico. Estamos no ar com mais uma aula de biologia. Eu sou o professor David Alberto e o assunto de hoje é transporte por vesículas, ou endocitose e exocitose. Hoje a gente vai ver como partículas ou moléculas muito grandes que não passam nem pela membrana, nem por proteínas de transporte na membrana, podem entrar ou sair de dentro da célula, como é o caso do amianto que a gente citou anteriormente. Tá bem? Então, ao final dessa aula, a gente vai entender bem esses processos de transporte para finalizar o nosso conteúdo de transporte, tá? Antes da gente seguir, não se esqueça, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações quando a gente vai ter aula nova, tá? Se você estiver no modo estreia, eu tô aí no chat, tá? Participa, eu vou estar tirando suas dúvidas. Se não estiver no modo estreia, ok. Responde aí nos comentários que eu vou estar participando junto com vocês igualmente. A gente já viu que a membrana é a porção mais externa, formada por uma bicamada e por proteínas intricadas nessa membrana, fazendo então todas as outras funções além de barreira, ou seja, a função de reconhecimento, função de transporte, né? E aqui temos várias proteínas transportadoras, proteínas de canal, proteínas carreadoras, as bombas, né, no caso do transporte ativo, que gastam energia. Só que, se eu tenho uma partícula, uma molécula muito maior do que essa proteína para ser transportada, por exemplo, uma bactéria, essa bactéria que está no exterior e uma célula do nosso sistema imunológico quer digerir, quer destruir essa bactéria para a gente não ficar doente, ela não passa pela proteína transportadora, ela é muito maior, né? Então, como que esse movimento ocorreria, tá? Então, aqui entra o conceito de transporte por vesículas ou por bolsas membranosas, tá? Vai ocorrer, então, um processo de endocitose ou exocitose. Processo de endocitose, endo é interior, é para dentro. Então, endocitose é quando a bolsa membranosa é formada para transportar para dentro essas partículas muito grandes, tá? Na exocitose, exo é de externo, de fora, tá? Então, a exocitose é quando partículas muito grandes estão numa bolsa membranosa e são transportadas para fora da célula. Nós temos basicamente dois tipos de endocitoses, tá? Nós temos a fagocitose, ou seja, quando ocorre englobamento de partículas sólidas, tá? E a pinocitose, quando vai ocorrer o englobamento de líquidos, tá? Então, pino vem de pinem, de beber, tá? Então, é um movimento de absorção dessa grande quantidade de líquidos, tá bem? Como que ocorre isso, pessoal? Geralmente, quando a célula vai gerar a endocitose, vai absorver esse material de fora, tá? No caso da fagocitose, ela vai emitir ramificações, projeções da membrana, que aí a gente chama de pseudópodo ou pseudópode. Pseudo de falso, podo de pé. Então, um falso pé.
tá? Ela vai projetar a sua membrana de maneira a abraçar essa partícula e depois trazer essa partícula para um... Então aqui a gente tem uma ameba, tá bem? E ela está tentando engolir um outro protozoário chamado paramécio. Olha só, ela vai projetando esses pseudópodes até eles abraçarem esse paramécio. Isso aqui vai formar então uma vesícula em volta do paramécio, vai formar uma bolsa membranosa, tá bem? Ela está fazendo isso porque ela vai digerir esse paramécio, por isso que eu gosto de chamar de vídeo do terror. Bem, então isso é um exemplo de fagocitose, ela está trazendo para o interior dela uma partícula sólida muito grande para passar através da membrana, tá? Para depois ocorrer o processo de digestão. Já na exocitose, a gente tem o transporte então dessas vesículas para eliminar substâncias do interior para o exterior da célula, tá? Então essa vesícula membranosa, ela vai se fundir com a membrana plasmática, a membrana mais externa, e com isso ela acaba liberando o seu interior, o seu conteúdo interior para fora da célula, tá bem? Então isso, por exemplo, acontece nas vias de secreção, né? Então, por exemplo, nós temos a secreção de muco, né? Secreção de saliva, secreção aqui de caquinha do nariz. Isso está saindo de dentro das nossas células para o exterior. Geralmente essas partículas, essas moléculas muito grandes são eliminadas através do processo de exocitose. Essas substâncias produzidas pela célula são colocadas em bolsas membranosas e essas membranas se fundem com a membrana plasmática, eliminando, secretando essas substâncias para o exterior da célula, tá? Então aqui para a gente entender como os dois processos podem se conversar na digestão celular. Temos aqui uma célula, tá? E aqui nós temos partículas que ela quer digerir. Vários outros protozoários pequenos, bactérias, tá? Então ela começa a emitir os pseudópodes, começa a emitir essas projeções, de maneira que ela consiga abraçar essas partículas que ela quer digerir, tá? E forma então aqui uma vesícula, uma bolsa de membrana, uma bolsa membranosa, tá? Ela se junta a uma organela que a gente vai estudar mais para frente chamada lisossomo, que possui as enzimas digestivas, tá? Vai digerir esse material. O que é substância nutritiva joga aqui para o citoplasma, joga para a célula. E o que é lixo, o que é resíduo, ela vai eliminar por exocitose, ou seja, essa bolsa membranosa se funde à membrana externa e libera esses resíduos para o exterior, tá? Então aqui ela está comendo na endocitose, depois que ela digere, ela está liberando esse conteúdo, tá? Mas o que isso tem a ver com a asbestose? A mesma coisa, o amianto. Você inspira o amianto, tá? E no nosso pulmão nós temos células que nos protegem do que entra ali, tá? Então, por exemplo, se eu respiro algum vírus, alguma bactéria, nós temos células de proteção ali no pulmão que vão tentar destruir essas partículas, esse vírus, essa bactéria. No caso, ele não sabe o que é bactéria, o que é vírus. Então, essas células vão tentar digerir o amianto. Elas vão lá, emitem o pseudópode e englobam o amianto, trazendo ele para dentro da célula. Só que, no momento que ela vai digerir o amianto, ela não consegue fazer a digestão, porque o amianto é uma partícula mineral, tá? Então, não ocorre a digestão desse amianto. Esse amianto vai cada vez mais acumulando nessa célula, tá? Causando então ali o adoecimento dessa célula. Essa célula vai acabar saindo do seu estado de equilíbrio, vai adoecer, tá? E aí vai gerar uma fibrose generalizada no pulmão, tá? Por conta de uma cicatrização mal feita, e aí vai gerar a asbestose ou outras doenças. Por exemplo, nós temos a incidência de uma maior incidência de câncer em pessoas que acabam inspirando o amianto, tá? Então vai acabar adoecendo o pulmão, prejudicando a sua capacidade respiratória, tá? Por isso que a gente se preocupa tanto com a produção de amianto.
Mas isso daqui também poderia ter um outro exemplo. Por exemplo, a silicose. A silicose é quando você inspira muita sílica, que é a partícula que produz forma areia. Então você não pode ficar inspirando areia, porque vai acontecer a mesma coisa. Vai tentar digerir areia, não vai conseguir, e aí vai gerar a silicose, que é uma outra pneumoconiose igual à asbestose. Tá? Por isso que hoje não tem mais jateamento de areia em vidro, que era uma coisa muito comum, jatear o vidro com areia para ele ficar esfumaçado, ficar bonito. Hoje não pode mais jatear com areia, porque os trabalhadores dessa área estão muito expostos à possibilidade de ter silicose. Por hoje é só, tá bem? Qualquer dúvida, entre em contato, coloque aqui nos comentários quais são as suas dúvidas, para que a gente possa sanar, para que a gente então possa aproveitar melhor a próxima aula, que vai ser sobre citoplasma e as organelas celulares, ou seja, como que a célula funciona, como ocorrem os processos celulares de produção de energia, de digestão, de crescimento, tudo isso tem a ver com as organelas no citoplasma, tá bem? Mas antes de sair, se lembra, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para estar por dentro de todas as informações que tiverem aqui. Não deixa de comentar críticas, sugestões ou dúvidas. E se gostou, deixa um like aí que a gente agradece. Tudo bem? Então eu espero vocês. Até a próxima e sucesso!